Shalom a todos, meus irmãos, a paz do Mestre Yeshua, tudo bom com vocês? Então, já vamos para o tema do vídeo de hoje, que é polêmico e é congregação, o véu da ignorância. Exatamente, meus irmãos, hoje vamos falar sobre uma congregação, uma igreja que é bastante conhecida aqui no Brasil, que é a Congregação Cristã no Brasil. Essa é mais uma seita e vamos entender o porquê que ela é uma seita, e não uma igreja da parte do Senhor. Mas vamos tratando da história da congregação. A congregação ela surgiu, foi criada a partir de um italiano pobre católico chamado Luigi Francisco ou Louis Francisco. Exatamente. Esse homem, ele trabalhou no exército da Hungria e durante 3 anos ele juntou recursos financeiros suficientes para que ele pudesse imigrar para os Estados Unidos em busca de emprego, de trabalho e também para fugir da guerra. Aqueles irmãos que podem ser parte da congregação, não se assustem com a história ser um pouco diferente da que é contada pela congregação, porque aqui a gente não passa a mão em pecado, a gente não passa a mão em falsos ensinamentos, a gente não passa a mão em mentira nenhuma. Então aqui a gente vai contar a história oculta, que não é falada pela congregação. Nessa época, meus irmãos, por volta do finalzinho do século XIX, a maioria da população, ela tinha algum segmento, alguma vertente religiosa a seguir, Quando não se era católico, muito provavelmente era maçom, E naquela época ali havia uma rixa, uma briga muito grande entre a Igreja Católica e a maçonaria. Então, naquele período ali, Louis Francisco, ele foi acolhido e ajudado por 2 pastores pentecostais maçons, conhecidos como Michel Nard e também Teófilo Gil. E esses pastores foram responsáveis por ajudar na conversão de Louis. Louis Francisco, ele conheceu o pentecostalismo, que foi criado por Charles Fox Parham, e ele veio a conhecer nessa imigração que ele fez para os Estados Unidos. E dessa forma, Louis Francisco, unido com outros pastores maçons, eles criaram a primeira sala de oração, conhecida como Presbiteriana Italiana. E com toda essa sua trajetória, ele veio a se tornar pastor e ele obrigava assim os fiéis a dar o dízimo, naquele período de tempo, apesar de que os irmãos da congregação eles não pregam dízimo, nas igrejas. E como Luiz estava em busca de trabalho, em busca de emprego, nada melhor do que a maçonaria o contratar, exatamente, para fazer alguns serviços para ela, como trabalhar reformando lojas e templos maçônicos. Além disso, ele foi contratado também para trabalhar num hospital, mantido pela maçonaria e também em um cemitério para maçons. E com todo esse apoio da maçonaria, Luigi Francisco, ele foi convidado para participar do rito escocês. E ele fez parte. E ali ele conseguiu chegar até o 18º grau da maçonaria. E depois de conseguir o que ele queria, que era recursos financeiros para viajar, ele viajou por mais de 30 países. E cada país que ele colocava os seus pés, ele abria uma denominação. E no Brasil, a denominação que ele criou foi a Congregação Cristã no Brasil. E para liderar a congregação, como ele tinha que fazer suas viagens para outros países, para abrir outras denominações, então ele ordenou alguns anciãos para administrar a Congregação Cristã no Brasil, na região que é a sede, lá no Brás. E esses mesmos anciãos eram maçons. Então, meus irmãos, não se espantem
com essa história, né? Porque a maçonaria ela está por trás de muitas denominações, né? Infelizmente, a maçonaria foi criada, ou pelo menos arquitetada e manipulada por Albert Pike, né? Conhecido como o pai da maçonaria. E ele, na sua obra Moral e Dogma, que é muito conhecida na maçonaria, ele fala que a religião foi criada para manipular a massa, manipular as pessoas. E se trata de um sistema onde engana muitas pessoas, que não está focado em levar a salvação, mas está focado apenas de fazer com que as pessoas depositem a sua confiança, né, em um sistema, em pessoas que são guiadas pelo espírito do mal. E é possível ver a simbologia maçônica nos templos da congregação cristã. Se vocês prestarem atenção, muitas janelas do templo, né, da congregação, eles representam o falo, né, ao mesmo tempo o obelisco, né, que significa o órgão genital de um falso deus egípcio, né, diabólico, satânico, também de Baal. E por que a congregação cristã no Brasil ela é uma seita? Seita é todo grupo de pessoas que se organizam para defender algo que vai além das escrituras sagradas. E com a congregação cristã não é diferente. É tanto, né, que a palavra de Deus para eles não é a palavra de Deus. Ou melhor, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E isso é uma das primeiras heresias e falsas doutrinas que é pregada lá, que deve ser combatida. Sendo que a própria palavra de Deus, em 2 Timóteo 3,16, fala que toda palavra é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção. Então, meus irmãos, vamos para mais heresias e falsas doutrinas que é pregada nessa seita. Outra heresia é que eles consideram que a congregação é a graça de Deus, né? Sendo que o próprio livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, fala que pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não é de vós, mas é dom de Deus. Então, meus irmãos, não é templos feitos por mãos humanas que vai ser a graça de Deus, mas a graça de Deus está em Cristo Jesus, que derramou o seu próprio sangue no madeiro em favor de mim e de você. Outra tremenda heresia é que a congregação prega que a salvação só existe nela. Todas as demais igrejas é Babilônia, né? São falsas, são a prostituta, né? E ela é a correta, ela é a verdadeira igreja, né? Que absurdo, né? Não é a igreja que salva. Quando é que as pessoas vão perceber isso? É Jesus que é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele, como Ele fala em João 14,6. Outra heresia, né, que as irmãs elas são obrigadas a usar um véu na sua cabeça, e é por causa disso que a igreja é muitas vezes denominada como a igreja do véu, né? Sendo que esse ensinamento era um ensinamento, um costume, na verdade, apenas da igreja de Corinto, né? Se a gente for lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 16, a gente vê que esse costume, ele não era tratado, não era praticado nas igrejas de Deus, mas somente na igreja de Corinto, porque o próprio cabelo da mulher já é o próprio véu dela. Outra heresia, né, é o batismo da congregação, que eles batizam não é nem no nome da falsa trindade, é no nome de um quarteto. Eu batizo em nome de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que absurdo, não tem esse versículo na Bíblia mandando fazer isso. E aquele versículo que fala sobre batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma passagem adulterada, né, pela Igreja Católica. Porque o verdadeiro batismo a gente vê em Atos dos Apóstolos, os apóstolos batizando em nome de Jesus, o Cristo, né, ou o original, Yeshua HaMashiach. E a gente vê isso em Atos, no seu capítulo 8, versículo 12, no versículo 16,
e também em Atos capítulo 10, versículo 48. Outra grande heresia da congregação, que vem até do catolicismo romano, é a transubstanciação, que eles fazem na ceia. Ou seja, querer transformar o pão em carne verdadeiramente e o suco de uva em sangue verdadeiramente de Cristo. E isso é querer sacrificar o Messias mais uma vez. Isso é um absurdo, porque as pessoas não entendem que as palavras que Cristo falava eram simbólicas, eram figuras de linguagem. Quando ele falou para comer a sua carne e tomar o seu sangue, ele não estava falando verdadeiramente da sua carne e do seu sangue, mas ele estava falando em comer da sua carne, que é a palavra do Senhor, porque ele é a palavra em carne. E é comer dessa palavra e praticar. Isso sim é comer a carne e beber o sangue, né? Mas as pessoas, elas são muito carnais. E em João 16:25 ele fala isso, que ele fala através de simbologias. Mas chegará um dia em que ele falará claramente a respeito do Pai. E a maior heresia de todas é que a congregação não estimula o ensinamento bíblico, não estimula os seus membros a mergulharem, se aprofundarem no evangelho da salvação. Mas eles até rejeitam quem faz, né? Quem busca aprender mais da palavra de Deus. Eles querem que seus membros permaneçam na ignorância, porque o povo perece por falta de conhecimento, como fala em Oséias 4:6. E isso é totalmente contrário ao que Deus falou para Josué, no seu capítulo 1, versículo 8. Que o livro desta lei esteja sempre em tua boca, medita nele dia e noite, para que procures agir de acordo com tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar teus caminhos e serás bem-sucedido. Então, meus irmãos, uma denominação que fala para você não estudar a palavra de Deus, ela só pode ser do diabo. Não tem como isso ser da parte do Senhor, porque o próprio Cristo fala que vocês erram por não conhecer as Escrituras Sagradas nem o poder de Deus. É grave isso, meus irmãos. Eles não querem que os seus membros conheçam a verdade, para que eles continuem nesse sistema manipulável do diabo, para que eles não saiam do engano e da mentira, para que eles verdadeiramente só fiquem sustentando esse sistema religioso diabólico. Meus irmãos, abram os seus olhos. Se você faz parte dessa seita maçônica, é melhor você orar a Deus e se converter para a religião verdadeira, que é seguir os ensinamentos, os mandamentos do Senhor. Isso sim é a verdade. Espero poder ter ajudado você a abrir seus olhos sobre as mentiras dessa denominação. E que possamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se o nosso Deus Todo-Poderoso, Yahweh Tsevaot, nos permitir. Fiquem na paz do nosso amado Mestre, Yeshua HaMashiach, o Messias, o nosso Salvador, a nossa graça. Fiquem com esse louvor, que é também para despertar e levantar os escolhidos do Senhor, tirá-los dessa enganação do diabo. Amém. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende, reacende, levanta, levanta, levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Uou, 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 diga, uou, uou.